Então quer dizer que você trabalha com estresse. A gente também trabalha com estresse, mas é um pouco diferente. Você trabalha com estresse. O que é isso, Danilo? Eu trabalho com neurociência e, na verdade, quando me perguntam o que eu faço, eu falo que eu trabalho com neurociência da depressão e da resiliência. E, curiosamente, as pessoas sempre querem saber mais um pouco sobre a resiliência, o que eu até acho curioso esse interesse. Mas, sim, eu trabalho com estresse. Na neurociência, na verdade, o estresse ele tem um entendimento mais amplo. Então, a gente pensa estresse como aquela pulga atrás da orelha, aquele boleto para pagar, aquela coisa que deixa a gente preocupado, né? Mas na neurociência, estresse pode ser tanto uma adversidade muito mais séria, às vezes um trauma, é um grande estresse, uma fonte de estresse, até essas preocupações menores. Então, o estresse é uma coisa ampla, a adversidade. É muito difícil definir estresse, na verdade, é uma briga, o conceito de estresse desde que ele surgiu. Mas quando ele surgiu pelo Hanselli, um médico austríaco, ele definiu como uma síndrome de adaptação. Então, ele testou lá, ele é conhecido por ser um mau experimentador, tem essa fofoca, de que ele fazia vários experimentos com ratos, colocando, às vezes ele esquecia do rato lá no bioteiro, coisas assim, e esse experimento é muito antigo, é bem mais fiscalizado hoje em dia, e eles viu que, diante de várias dessas situações nocivas, né, os animais eles apresentavam as mesmas adaptações biológicas. Aí ele chamou isso de estresse. Então, é uma coisa que pode ser tanto ali um boleto para pagar, quanto um leão correndo atrás de você. É uma mesma biologia que acontece ali. O que faz? O que esse estresse, né, faz com o nosso cérebro, com o nosso corpo? O que muda ali? Isso, na verdade, esse é um dos meus interesses, né, quando eu comecei na área. Quando você vê na literatura, na verdade, a neurociência do estresse ela é muito prolífica. Ela tem muita coisa e, de certo modo, já faz um tempo que parece que não tem uma coisa nova ali mostrando. Um efeito muito conhecido é que você tem alguns hormônios que você libera em situações de estresse. Você tem, por exemplo, a adrenalina, né? Que você tem que deixa aquela atividade, e os corticoides, glicocorticoides, no caso de humanos. E existe muito essa ideia de que são os hormônios que causam os efeitos ruins do estresse. Existe essa ideia, certo, mas essa é uma coisa que me incomodava um pouco. Uma ideia eu achava que é muito simplista. E uma das coisas que me intrigou bastante foi, na verdade, os indícios de que não são os efeitos biológicos, os nocivos, a física, né, o estresse físico, mas que, na verdade, depende de como o indivíduo percebe aquilo. Então, quando o estresse surgiu, o Hanselli, né, o fundador, lá, o criador, ele dizia muito isso, que são efeitos biológicos, nocivos, estresse físico. Aí surgiu um outro pesquisador que começou a desafiar isso, que, na verdade, fala que o estresse é algo psicológico. Então, o estresse, na verdade, ele só acontece, você só sente o estresse, se o indivíduo percebe aquilo, aquela situação, aquela informação como um estresse. Então, isso começou a influenciar e virou uma rixa ali. E até tem um artigo famoso, existe estresse na pesquisa sobre o estresse. Então, existia essa briga. Hoje em dia, assim, a neurociência ainda tem gente que defende muito essa parte mais física, mas o efeito psicológico do estresse traz muito essa relação com os transtornos mentais. Então, como eu dizia, na neurociência o estresse é algo muito amplo, então, na verdade, muitos transtornos mentais, como depressão, ansiedade, o próprio estresse pós-traumático, eles são associados ao estresse. Então, tem toda essa repercussão toda. Então, você está querendo me dizer que, diante do boleto que vence amanhã, você vai ter ali vou chamar de emissão de adrenalina ou disponibilidade de adrenalina, que eu também vou ter. Só que talvez você encontre nisso uma motivação para pagar o boleto. E eu encontre nisso um desespero sobre... É isso? Tipo, é diferente? A maneira que eu percebo essa mesma adrenalina no meu corpo. É isso? Sim. No caso, por exemplo, é até interessante você ter falado da questão da adrenalina. É que, na verdade, sim, você tem um boleto para pagar. Você consegue? Você está bem? Tem bastante coisa? Você tem os recursos disponíveis? Aí o boleto não vai ser o mesmo estresse de alguém que está ali penando com a questão. Então, é muito interessante. Eu vou até trazer o experimento principal, né, que é um dos que mais me influenciaram, que é o que revelou o fenômeno chamado de desamparo aprendido. É um dos experimentos que é tido como um dos experimentos mais famosos, mais conhecidos da psicologia, que ele foi publicado em 1967 pelos psicólogos Martin Seligman e Stephen Meyer. Eles fizeram o seguinte: eles usaram cães, hoje em dia não se usa mais, mas usaram cães, e dividiram em 3 grupos.
Um grupo de animais, eles recebiam uns estímulos aversivos moderados, uns choques moderados, só que eles podiam controlar, acabar com esses choques se eles pressionassem um botão. Um painel que ficava na frente deles, eles iam lá e apertavam o botão. Um outro grupo, eles recebiam as mesmas intensidades, quantidades, durações de choques, eles eram fisicamente pareados, assim, eles recebiam os mesmos choques, só que eles não podiam fazer nada. Tinha um painel lá, só que se ele apertasse, não acontecia nada. Então, um grupo recebia esse estresse controlável e o outro recebia o estresse incontrolável. E um outro grupo não recebia estresse, ficava lá à toa. Aí, eles testaram uma nova tarefa de fuga, de aprendizado de fuga, e os animais que não tinham sido submetidos a nada, eles aprendiam aquela nova tarefa normalmente. Os animais que passaram pelo estresse controlável, eles aprendiam a nova tarefa normalmente. E os animais que passaram apenas pelo estresse incontrolável, eles falhavam em aprender uma nova tarefa, uma tarefa diferente de controle sobre aquilo. Então, aí eles chamaram isso de desamparo aprendido, como se eles tivessem aprendido essa falta de controle. E até é curioso que no mesmo estudo, mesmo artigo, eles fizeram um outro estudo, outro experimento, que eles fizeram, então, eles mostraram realmente estímulos aversivos controláveis levam a esse desamparo, mas em outro grupo eles fizeram uma exposição a estressores controláveis primeiro, aí eles tentaram induzir o desamparo, eles viram que esses animais que tinham uma exposição prévia a controle sobre o estresse, não dava para induzir desamparo neles. Eles ficavam, de certa forma, resistentes àqueles Sabiam que ia ter uma estressores. saída de alguma maneira, Que eles só não tinham encontrado ainda. Exatamente, de algum jeito eu vou conseguir sair daqui. Aí, na época, isso foi chamado de imunização comportamental, porque ela se assemelha ali a uma vacina, né? Se toma uma vacina, você consegue enfrentar aquilo, você fica pronto para outra. Ou uma vacina, ou quando você tem uma doença, e então tem essa alusão. Mas aí esse outro fenômeno recebeu vários nomes. Aí, resistência aprendida é o nome que eu prefiro, otimismo aprendido, maestria aprendida. E a questão do hormônio, né? Então, teve alguns experimentos que vieram um pouco depois, que é muito conhecido que o estresse afeta a plasticidade neural, que é a capacidade do cérebro se modificar. Aí teve um estudo que eles fizeram esse desenho, estresse controlável, incontrolável, sem estresse, e eles foram lá e viram que só o estresse incontrolável que prejudicava a plasticidade. Aí eles foram lá e tiraram as glândulas que liberam hormônios associados ao estresse e viram que isso não afetava. Então, não afetava o efeito do estresse incontrolável, ou seja, não era culpa dos hormônios. Então, aí são onde assim que, na verdade, essa ideia de que o que causa o efeito do estresse são os hormônios, isso é bem simplista, bem errada, na verdade. E que esse processamento mais desenvolvido, controle, falta de controle, talvez seja um dos fatores determinantes dos efeitos biológicos, dos efeitos comportamentais. Então, não é se tem adrenalina ou se não tem adrenalina, mas realmente como isso funciona na circuitaria interna do indivíduo, vamos dizer assim. Como ele vai percebendo e conseguindo lidar com aquilo, independente do marcador biológico, independente de ter um hormônio ou não. Mais ou menos isso? Sim, exatamente isso. E até é curioso, porque você pensa em estresse bom, o estresse ruim que você estava conversando. Então, por exemplo, um exercício físico é um estresse que esses hormônios do estresse, eles são muito elevados. E, no fim, é uma experiência boa, uma experiência positiva, que protege o indivíduo contra coisas futuras. Então, essa questão do hormônio é muito simplista e tudo isso dá esse indício de que talvez o estresse, a adversidade, eles são processados ali no cérebro em uma forma mais complexa.